Mateus 28, do verso 18 ao 20, ele diz assim, ó. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria começar essa mensagem trazendo uma ilustração para nós. Um certo dia, um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso a uma propriedade do seu pai. Quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela propriedade, porém, um menino o impedia. Zangado, o imperador gritou com ele: Menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador. Abra este portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: O senhor vai querer que eu desobedeça ao meu pai? Este portão está fechado. Aqui ninguém passa, conforme o meu pai determinou. Napoleão, assustado com aquela atitude do menino, virou-se para os seus generais e disse: Dê-me 1000 homens como este menino, e conquistarei o mundo todo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Sobre Napoleão, não. Sobre uma missão que Deus deixou para a igreja. O Pai deixou uma missão para a igreja. Ele deixou uma ordem para a igreja. O Pai é nosso Deus. O menino somos nós. E essa missão, eu acabei de ler, nós acabamos de ler. Jesus, antes de subir aos céus, instantes antes de subir aos céus, ele dá as últimas instruções aos apóstolos, aos discípulos. E ele declara, não apenas em Lucas, mas também em Marcos capítulo 16, o versículo 15. Desculpa, não também em Mateus, mas em Marcos 16, 15, 16. E Lucas 24, 47 também é citado esse momento ímpar na vida dos apóstolos. E Jesus vira e declara para eles: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Ide, pregai o arrependimento e o batismo em nome de Jesus. Mande, ensine eles a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que eu fiz agora foi ler os 3 textos em um. Depois você pode confirmar lá o que eu estou falando. Mas aqui no texto de Mateus ele fala: Ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, que vos tenho ensinado. E ele declara: Estarei convosco todos os dias da terra. E o que é que eu queria conversar com vocês, expor de maneira simples, através dessa reflexão, dessa pregação? Eu queria fazer a esse texto algumas perguntas. Porque a missão foi dada para mim e para você. Mas eu queria com você entender um pouco sobre essa missão tão importante. Qual a primeira pergunta? Quem deve pregar? Quem deve sair pregando a todo mundo e toda geração? Quem é o pastor que tem que pregar todo domingo aqui?
Eram apenas os apóstolos. Essa palavra foi apenas para os apóstolos saírem pregando e ensinando a palavra de Deus? Será que a pregação é apenas para o reverendo, para o bispo, para o diácono, para o professor da escola dominical, para o líder do departamento infantil? A pergunta é, para quem foi essa ordem? Quem deve pregar? E a resposta, você já sabe qual é. Muitas vezes, você não faz, mas você sabe qual é a resposta para essa pergunta. Todo cristão verdadeiro deve pregar o Evangelho. Todo cristão genuíno tem por obrigação, por missão, por dever, pregar o Evangelho. Não é papel apenas do pastor, do pregador, do missionário, não. Todo cristão deve pregar o Evangelho. Em Atos, capítulo 8, do 1 ao 4, você vai ver logo após a morte de Estevão. A igreja é expulsa praticamente de Jerusalém, começa a perseguição. E o texto, quando chega no versículo 4, ele diz que aqueles cristãos que foram dispersos de Jerusalém, por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho. Não era apenas papel dos apóstolos. Jesus fala aos apóstolos e eles, como ele mesmo falou, repasse o que eu estou me ensinando. Eles ensinam a todos os cristãos primitivos que é obrigação nossa pregar o Evangelho. Quem deve pregar? Eu. Quem deve pregar? Eu. Essa é a primeira pergunta que você tem que entender. Você é o filho na ilustração. A ordem foi dada não para alguns, mas para todos nós que somos cristãos genuínos. A segunda pergunta que eu faço a esse texto: onde devemos pregar? No púlpito da igreja? Esse é o lugar onde devemos pregar. Então todos nós teremos a oportunidade de passar por aqui e pregar a palavra de Deus? Devemos pregar apenas em cultos solenes? Devemos pregar apenas para aqueles a quem nós amamos? Devemos pregar apenas para as pessoas da nossa casa? A quem devemos pregar? E a resposta era todos. Nós devemos pregar a todos. E quando a gente fala que a gente tem que pregar a todos, significa que nós temos que pregar até a pessoa mais horrenda de todo o universo. Nós temos que pregar ao assassino. Nós temos que pregar ao estuprador. Nós temos que pregar a todas as pessoas, não importa a classe social, cor, raça, sangue, nação, língua. A ordem foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amigos, inimigos, familiares, vizinhos. A sua boca tem que pregar para todas as pessoas, independente. Essa é a resposta da segunda pergunta que eu faço a esse texto. Agora eu quero te dar uma dica. Começa pregando de perto para longe. Começa pregando de perto para longe. Às vezes, nós temos a ansiedade de pregar para muita gente de longe. De propagar para muita gente de longe o Evangelho. Mas esquecemos de pregar para as pessoas que estão dentro do nosso teto. Esquecemos de pregar, de colocar em prática o ID do Senhor, essa missão, essa comissão, dentro do nosso lar, com os nossos familiares. Então, o que eu posso dizer para você é: comece de dentro para fora. Comece de perto para longe. Mais uma pergunta.
O que devemos pregar? Veja, todas as respostas dessa pergunta estão nesses textos que a gente leu. E essa pergunta também se encontra aqui. O que nós devemos pregar que somos cristãos? Primeiro, pregue a palavra de Deus. Não queira pregar apenas experiências ou qualquer outra sabedoria. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Agora, abrindo um parênteses aqui, eu queria fazer uma pergunta retórica. Você não precisa me responder, mas eu quero que você pense. Como você, como cristão verdadeiro, vai pegar a palavra de Deus se você não a conhece? Se talvez você não a estude, se talvez você não a leia, não medite nela, como você vai obedecer a ordem de Jesus? Cumprir o ID se você não conhece a palavra de Deus. Para que você cumpra essa ordem como cristão, você tem que pregar. E pregar o quê? A palavra. E para pregar a palavra você tem que conhecer. Você tem que estar apto. A gente dedica tanto tempo a tantas coisas, mas a gente acaba esquecendo de dedicar o tempo necessário para conhecer mais do Deus e do Jesus que nós servimos e que nós pregamos. Segundo, pregue a verdade. Não negocie a palavra de Deus. Pregue o necessário, pregue a verdade. Qual é a verdade? Se nós vermos a pregação do apóstolo Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, você vai ver que ele, antes, com medo de morrer, negou Jesus 3 vezes. Agora, ele se levanta em Jerusalém, no lugar alto, e prega para sacerdotes, fariseus, saduceus, judeus de todas as nações. Tinha para mais de 10.000 pessoas na cidade. E a pregação dele é: vocês mataram o Cristo. Em vez agora, um homem que estava com medo de morrer e negou só conhecer Jesus, agora ele aponta o dedo e prega: vocês mataram o Messias. Arrependam-se. Atos 2:38. Depois que ele prega a verdade, sem medo do que iria acontecer, o texto diz que o coração daqueles homens fica contrito. E eles perguntam a Pedro: o que é que a gente tem que fazer? E Pedro responde: arrependei-vos. Sedes batizados em nome de Jesus. Os pecados serão perdoados e vocês receberão o Espírito Santo de Deus. Pregue a palavra, mas pregue a verdade sem negociar. Fale o que tem que ser falado da palavra de Deus. Hoje nós vivemos um evangelho Nutella, né, Natan? Que as pessoas negociam, escolhem. É o evangelho de caixinha de promessa. Pensa num negócio que eu não gosto, é aquela caixinha de promessa. Se você gosta, tudo bem, eu respeito, mas eu não gosto. Porque tem muito crente que deixa de ler a Bíblia para ficar abrindo aquela caixinha e pegando. Gente, só vai sair texto bom. Na caixinha de promessa, só vai sair: Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo. Né? Exortação que é bom e que a gente precisa não vai estar lá, não. Aquilo dali não é alimento, não. Ali é conta-gota. Aquilo afaga o ego da gente quando a gente lê. Não pegue um pedaço da palavra, leia ela, estude ela. Receba a verdade por inteiro você, para que você também passe a verdade por inteiro para as pessoas. Quando nós falamos de pregar o evangelho, a gente está falando que passa primeiro por nós. Então, mais uma coisa sobre o que devemos pregar. Pregue Jesus. Eu vejo muita gente pregando homens de Deus, pais da igreja, fulaninho e ciclaninho, que foram homens de Deus, sim, eruditos de conhecimento, vida santa. Mas deixa eu te falar,
O que salva e liberta é a palavra, é o evangelho, é Jesus Cristo, é a graça que Jesus derramou sobre nós. Então, o que devemos pregar aos perdidos, às pessoas que necessitam, a todos aqueles que estão ao nosso redor? Pregue Jesus. Porque através de Jesus Cristo haverá arrependimento, transformação. Pregue a palavra, sempre a verdade, falando de Jesus, das boas novas, do evangelho para as pessoas. Mais uma pergunta. Eu já sei que sou eu que tenho que pregar. Eu já sei onde eu tenho que pregar. Eu já sei a quem eu devo pregar. E eu já sei o que eu devo pregar. E aí a pergunta é: e como é que eu devo pregar? Como é que eu tenho que pregar? Qual o modelo de pregação? Quando a gente estuda no seminário, existe uma cadeira chamada homilética, que seria o estudo do sermão. Então lá a gente vê diversos modelos de como organizar um sermão. O modelo expositivo, o modelo temático, tópico, textual. E aí a pergunta é: como nós devemos pregar o evangelho? Qual o modelo que nós devemos seguir? E o texto, ele também nos responde. Sabe como nós devemos pregar o evangelho? Discipulando. Através do discipulado. Quando ele fala, ide ensinando, não é apenas a pregação do domingo, é como eu disse, esse momento aqui é um momento importantíssimo, onde a gente se alimenta, a gente se revigora, a gente ouve uma palavra de Deus, mas a vida não é feita de um dia por semana. E a nossa pregação, as pessoas que estão ao nosso redor, não é uma pregação de 40 minutos. Mas Jesus, ele fala no texto que nós temos o dever de discipular. O papel de discipular não é do pastor apenas, mas de todo o cristão. E o que é discipular? É fazer discípulos. Agora, discípulo de quem? Essa pergunta eu me faço quando eu leio esse texto. Eu vou fazer discípulos meus? Ou eu vou fazer discípulos de Jesus? Os discípulos são de Jesus, mas eles vão ser discípulos de Jesus através de você. Paulo, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, você, nós iremos discipular alguém, ensinar alguém, exortar alguém, mas não com o intuito que ele seja o meu discípulo, o discípulo de Bruno, não. Meu intuito é que tanto eu como ele nos tornemos a cada dia mais discípulos de Cristo. Reflexo. Não há discipulado se não houver um reflexo de Jesus. Tanto de maneira teórica, com aquilo que você fala, como de maneira prática, com aquilo que você vive. O espelho não pode ser turvo, nem embaçado, muito menos côncavo nem convexo. O espelho também não vale de nada se ele estiver no escuro, pois ele não vai refletir. Ele precisa ser reto, limpo e ter o brilho, e ter a luz, para que a imagem seja refletida. Nós apenas somos o espelho. A imagem, a luz, a limpeza, a retidão, tudo vem de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, como nós devemos pregar o evangelho? Através do ensino. E como ferramenta desse ensino nós temos a palavra e as atitudes. Você prega muito mais
com as suas atitudes vinculadas à palavra do que a sua palavra desvincular da sua vida. Sabe por que os homens olhavam para Jesus e mesmo sem crer nele, diziam que ele falava com autoridade? Porque ele falava o que ele vivia. E é assim que tem que ser o nosso ensino, a nossa pregação. Viva, porque nós vivemos o que falamos. E agora que eu sei como, eu queria fazer uma pergunta, porque nós sabemos que não é fácil isso. Não é fácil viver o Evangelho, não é fácil pregar o Evangelho e viver aquilo que prega, não é fácil discipular, ensinar, requer tempo, esforço, estudo. Às vezes nós nos desanimamos porque parece que a gente está ensinando e a pessoa não está entendendo nada. Às vezes também a gente vai estudar para ensinar e a gente também não está entendendo nada. Não é fácil. E quando eu chego nesse texto, também eu me faço uma pergunta a ele. Eu sei como, eu sei já, nós sabemos. Mas a pergunta é, e quem é que vai me ajudar a isso? Será que eu estou sozinho para pregar? Será que essa ordem foi dada a mim e eu vou ter que fazer isso sozinho, eu vou ter que me virar? Quem vai, quem pode, quem irá nos ajudar nessa missão, nesse caminho de pregar as boas novas? Jesus, Deus é muito lindo, gente. Ele é maravilhoso. Porque Ele, na sua ciência, sabia que se a gente estiver sozinho nisso, a gente não consegue. Mas Ele deixa claro, e eu, Jesus, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Sabe quem vai te ajudar a propagar o Evangelho? Sabe quem vai te ajudar a pregar as boas novas para as pessoas? Nada mais, nada menos do que aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que escreveu cada linha dessa palavra. Aquele que criou os céus e a terra, e nada seria feito se não fosse por meio dele. O Verbo que se fez carne, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo está com você nessa empreitada. Você não está só na pregação do Evangelho. O próprio Jesus está com você. Ele declarou isso como promessa. Se você pregar o Evangelho, eu estarei com você. Ele está com você. Quando você fala do amor de Jesus para alguém, Jesus está do seu lado lá. E sabe quem está com a gente também nesse momento? O Espírito Santo. Na palavra de Deus nós vemos que é o Espírito Santo que enche de entusiasmo, de força e de poder os pregadores, os apóstolos. O Espírito Santo que tirava o medo e que dava força. Quantas vezes nós não vemos na palavra dizendo que estavam cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, prega. O apóstolo João, cheio do Espírito Santo, prega. Isso também é uma promessa para nós. Jesus está conosco e o Espírito Santo de Deus também. Porque nós somos a boca que fala e falamos a mente, mas o Espírito Santo de Deus é que desce a palavra ao coração. Ele que vivifica o que falamos. Inclusive é Ele que está falando ao seu coração agora. É Ele que está começando a queimar o teu coração para esse chamado. Jesus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Sabe o que a palavra diz? Que um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Quando nós decidimos fazer como aquele filho na ilustração que eu comecei, bater o pé e dizer e falar, não, eu vou pregar o Evangelho independente das circunstâncias.
pode ter certeza que não é mais eu vou pregar o Evangelho, mas é nós iremos pregar o Evangelho. Você, Jesus e o Espírito Santo de Deus. E a última pergunta que eu faço a esse texto nessa manhã é: e o que acontece? O que vai acontecer se eu pregar o Evangelho? O que vai acontecer se você pregar o Evangelho? O que vai acontecer se você obedecer a missão, a ordem de Jesus para a igreja? Salvação. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A salvação alcança o homem através da exposição do Evangelho, exposição da palavra. Quando você prega, você está sendo canal de salvação para o homem. Esse é o papel da igreja, propagar o Evangelho. Levar a graça às pessoas através da pregação da nossa fé. E a Bíblia está repleta de exemplos. Depois do Pentecoste você vai ver os homens de Deus pregando o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Por quê? Como Paulo diz, eu prego o Evangelho para que alguns daqueles, dos meus, se salvem. Lembre-se, toda vez que você pregar, toda vez que você falar de Jesus, falar a verdade, o que pode acontecer? Salvação. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Alguém falou para você do Evangelho? Alguém pregou para você a palavra de Deus? É isso que acontece. Em segundo lugar, quando nós pregamos, como nós vivemos essa missão, a igreja cresce. Atos capítulo 2, 41, declara que depois da pregação do apóstolo do apóstolo Pedro, mais de 3.000 pessoas em um dia se convertem, são batizados e são acrescentados à igreja. A igreja começou e no primeiro dia ela tinha 120 membros, que eram os irmãos junto com os apóstolos que estavam lá quando o Espírito Santo desceu. No final do dia, ela tinha mais de 3.000 membros. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos ordenou, pregar o Evangelho, o crescimento sadio da igreja acontece. Nós não queremos números, nós não queremos inchaço, mas nós queremos sim o crescimento da igreja. Nós queremos sim ver os bancos lotados de pessoas sedentas pelo Evangelho, que aprendendo da palavra, saem daqui e propagam essa palavra, não são egoístas em guardarem o maior presente que receberam para si mesmo, em um cofre no seu coração, mas eles multiplicam essa graça, passando à frente. Esse é o nosso papel, a salvação, a crescimento na igreja, e em terceiro lugar, a transformação de vidas. O Evangelho tem um poder, não apenas de salvar, meus irmãos, mas de transformar casamentos, de transformar lares, de transformar relacionamentos, de libertar homens e mulheres de vícios, de pecados. Você que está aqui, você que está nos assistindo,
A palavra de Deus é viva e o evangelho que nós servimos, ele tem poder para sarar, transformar, restaurar histórias. Quando nós aceitamos a missão do nosso Senhor e pregamos o evangelho, vidas são transformadas, lares são restaurados. Será que se eu perguntar a qualquer um aqui, como era a sua vida antes do evangelho e agora, será que a gente não vai ter algumas histórias de vida aqui de grande transformação? Quem deve pregar? Onde devemos pregar? A quem devemos pregar? O que devemos pregar? Como devemos pregar? E quem nos ajudará nessa pregação? Tudo isso vai culminar na transformação de vidas. Meus irmãos, eu quero encerrar chamando o pessoal do louvor, a gente vai cantar mais uma canção. Mas eu queria encerrar falando para você que eu sei que não é fácil viver o evangelho. Eu sei que quando nós nos levantamos para pregar a verdade, quando nós nos levantamos e de maneira firme escolhemos viver a palavra de Deus, doa o que doer e custe o que custar, as coisas apertam. Porque primeiro Deus ele precisa tratar em nós. Primeiro Deus precisa remover algumas coisas de nós. Ele precisa nos preparar e isso é um processo. Mas eu queria te convidar como cristão, para que você saísse daqui com essa sede, com esse fogo aceso em teu coração. Deus poderia ter escolhido os anjos. Deus ele poderia ter escolhido a natureza ou qualquer outra coisa para dar essa missão. Mas o Senhor escolheu a você. O Senhor escolheu a mim. E isso é um privilégio. Nós somos sacerdotes do Senhor, arautos da palavra de Deus. Fomos escolhidos para propagar as boas novas, a semear a semente de transformação nas vidas, a tirar homens, mulheres, famílias do caminho para o inferno. Meu Deus, eu falei a palavra inferno. É uma das palavras que hoje é proibida, né? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós precisamos mudar de uma vez por todas, abrir os nossos olhos. Está chegando a hora. Essa é a hora em que nós precisamos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. O mundo está lá passando por um momento dificílimo, um momento de crise emocional, espiritual, financeira. Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Pessoas morrendo por depressão, por conta dessa pandemia, por conta disso tudo. O campo, como Jesus falou, o campo está verde, pronto para ser colhido. Esse evangelho traz paz, esse evangelho traz transformação. Eu quero te convidar que você fique de pé e cante essa canção comigo e declare, não apenas como uma canção de maneira automática, mas diga: usa-me, Senhor, transforma-me, restaura-me, usa-me. Eu quero ser um pregador da tua palavra.